Olá pessoal, vou conversar com vocês, com os meus amigos, sobre um livro aqui, um não, dois até. Dizem as boas línguas ou as más línguas que uma das coisas piores que existe no ser humano é a desonestidade. Eu também acho. E a desonestidade intelectual, eu acho que é uma das piores que tem. E vou tentar explicar por que eu digo isso, não é? Por exemplo, vou começar lá do Platão. Platão, ele atribui ao personagem que ninguém sabe o que é de Platão e o que é de Sócrates, um que diz que é do outro, o que o Platão atribui ao Sócrates, a maioria das coisas é do próprio Platão, ou talvez tudo seja do Platão, não há como chegar a uma conclusão sobre isso. Então o Platão lá era contra a escrita, por exemplo, ele se dizia contra a escrita, mas escrevia, tanto é que ele escreveu os diálogos dele lá, que são peças para teatro, ele escreveu os diálogos dele e o que sobra dele hoje são só os diálogos, tudo que a gente tem era dele. Ele dizia que era contra, mas escrevia. Então, para mim, ele tem outras canalices, muito de vulto, mas que eu digo sempre que canalha não é o Platão, canalha é quem hoje ainda defende as canalices do Platão. Claro que ele tem algumas coisas que são aproveitáveis, mas na maioria ele é canalha, um canalhocrata, como dizia nosso querido Bezerra da Silva. E então eu gosto disso, da honestidade intelectual dos autores. Quando o cara, putz, eu fui mal, é aquele cara que admite o próprio erro, né? Eu admiro muito. No direito, a gente é muito interessante quem trabalha com direito quando o réu confessa seu crime. Às vezes, quando o réu é primário e tem bons antecedentes, lá em Manaus, quando eu trabalhava, geralmente pedia, requeria, o Ministério Público não pede, ele requer ao magistrado que aplicasse a pena mínima. E às vezes tinha uma situação seguinte, né? Eram dois acusados, por exemplo, de tráfico de droga. Um dizia que a polícia tinha plantado, o outro dizia, não, era nosso mesmo, a gente estava vendendo, etc. Estava traficando, né? Tal, etc. E os dois eram primários de bons antecedentes. Como aplicar a mesma pena aos dois? Se houve a confissão de um, mas todos dois eram, por exemplo, vamos dizer, a pena, acho que é de 3 anos, pena mínima, sei lá. Mas vamos fixar em 3 anos, dizer aqui para nós que é 3 anos. Não era justo ambos pegarem a mesma pena. Então o Ministério, eu enquanto Ministério Público requeria uma pena menor para aquele que confessava, que ajudava assim a aplicação da lei, não é? Então eu acho a honestidade nesse ponto, em todos os outros, muito bacana. Então, às vezes eu falo essas coisas aqui, eu não sou um crítico de arte, eu sou só um crítico literário, eu sou só um leitor, né? Eu faço leituras, e eu leio porque eu gosto, e eu aprendo muito com a leitura, que isso era uma coisa que o Platão dizia que não se aprende nada, etc., com leitura, etc. Essas besteiras lá, que uma hora a gente vai falar sobre isso em algum canto. Mas eu quero falar hoje, e assim, uma questão de honestidade intelectual, desse livro aqui, ó, Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Juan Rulfo, salvo engano, é mexicano, né? Então, ele é publicado, esse aqui foi publicado pela editora Paz e Terra, olha a versão de bolso, e foi traduzido por Eliane Zaguri, ou Zaguri. Eliane Zaguri é a tradutora. Olha o livrinho, está todo se desfazendo aqui. Eu ainda agora mexendo ali nos meus livros, encontrei esse livro. E eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu não lembro de praticamente nada do que eu li desse livro. O pessoal, como diz a juventude, paga pau para esse autor, que o Juan Rulfo isso, que o Juan Rulfo é aquilo, que o Juan Rulfo não sei o quê. E falo muito desse Pedro Páramo. A única coisa que eu lembro do Pedro Páramo é aquela musiquinha que tem, não é do Pedro Páramo, mas que eu faço uma ligação, que é aquela Pedro
Para Pedro, Pedro para. Esse Pedro é uma parada. Então, sempre que eu leio aqui o Pedro Páramo, eu digo que podia ser a musiquinha para Pedro, Pedro Páramo. E por aí vai. Mas eu não lembro de nada aqui desse livro. Mas não é só isso. Não é um problema assim. É que também eu fui ver que os livros que eu leio, que eu gosto, eles são todos assim, todos não, mas tem muita marcação. Eu marco meus livros, eu rabisco meus livros. Esse aqui é um exemplo daqui do Pedro Páramo. Mas eu fui ver aqui do Pedro Páramo, tem pouca coisa que eu marquei, sabe? Não tem nada praticamente. Eu acho que. Eu fiz umas fotos das páginas que eu marquei. Ele aqui nessa impressão, 162 páginas. Eu acho que eu fotografei umas 20, eu fiz umas 20 marcações, 21 marcações no livro todo, né? E realmente não me lembro de nada, apenas que ele chega numa cidade devastada, isso e aquilo, mas lembrança praticamente zero. Aí eu peguei o livro, fui ver aqui algumas coisas, e abri aqui, marquei. Ó, nem isso aqui, que é a única coisa importante que tem nesse livro que eu achei brincadeira. O fato é que o tal Osório pedisse à sua mãe. Então, pô, se tem Osório, era uma garantia para ser um livro bom, mas para mim não foi, né? Então, eu fiz aqui. Então, aqui na página 23, ele diz: o fato é que o tal Osório pedisse. Agora ele vai dizer o Juan Rulfo, lá onde ele tiver os seus admiradores, eles vão dizer: o fato é que o tal Osório que está fazendo aí vamos chamar uma crítica literária grossa do meu livro, não sabe de nada. Ai, ai, ai. Mas daí eu marquei uma outra coisa aqui que também me chamou a atenção enquanto eu fotografava, que diz aqui na página 50, né? E existindo o amor, todo o resto sobra. Achei bonito, tanto é que essa é uma das páginas que eu marquei. Mas daí me remeteu àquela música, eu sempre faço paralelo com música que eu gosto também, e outras leituras, né? E que vem justamente do Lupicínio Rodrigues, cantor e compositor gaúcho, muito bom, né? Que diz que quando a fome bate na porta, o amor pula pela janela. Então, é papo furado aqui do Juan Rulfo, dizendo que existindo o amor, todo o resto, relendo, e existindo o amor, todo o resto sobra. Caramba, vai passar fome, não tem amor que suporte a dor da fome. Então, eu não lerei novamente o Pedro Páramo. Não vai ter uma segunda leitura da minha parte, como eu faço com outros livros que eu tenho vontade, eu gosto, eu volto à leitura deles. O Pedro Páramo, para mim, não valeu a pena. Eu espero que você que o tenha lido, diga alguma coisa aí para que eu aprenda e veja com outros olhos a obra do Juan Rulfo. Que alguém pode dizer: não, esse cara fala por inveja, ele não escreve nada, e tem a ousadia de criticar o Juan Rulfo. Mas isso fazem quase todos os críticos. Nem todo crítico escreveu nada, não é? Na verdade, escreveu muito pouco. A obra dele quase que é zerada, mas ele se predispõe a criticar a obra alheia. Mas a crítica tem um sentido kantiano, não é falar mal, é dizer sobre o objeto, não é? Fazer uma análise sobre o objeto. Crítica não significa falar mal. Criticar não é sinônimo de falar mal, é dizer algo sobre. E é isso que eu estou fazendo aqui sobre o Juan Rulfo, com o seu Pedro Páramo. E às vezes é aquilo, ao ler o Pedro Páramo, que é um dos livros dele mais citado, perdi a tesão até de ler outros livros do Juan Rulfo. Mas se você souber mais sobre ele, me diga aí, tá bom? Eu vou passar para um outro livro aqui, que é o Ulisses, do James Joyce. E, pois é, do Juan Rulfo não ficou muita coisa, não é, na minha memória. É isso. Mas vou falar aqui agora do
do Ulisses. Espero que me acompanhe no próximo vídeo sobre o Ulisses, né? Uma coisa vai enganchando noutra. E se você gostou desse vídeo ou dos outros, alguém me disse que eu tenho que pedir para você comentar, dar um like, compartilhar, dizer alguma coisa, né? Fazer algum comentário para que haja um engajamento maior. Eu não vivo disso, isso não me faz falta. Mas eu acho que tudo que eu produzo, que eu procuro produzir é em termos de cultura e que leve outras pessoas à reflexão, né? Porque eu faço isso mais dirigido aos meus filhos. Mas também, como eu gosto dos filhos dos outros, também desenvolvo em termos de estudo, de cultura, de um modo geral, faz isso aí, né? Vai que chega no filho de alguém que gosta e repassa ao filho, ou o próprio filho vai ler ou ouvir o que a gente tem para dizer. Mas é isso aí, pessoal. Tchau.